E se o amor da sua vida fosse, na verdade, a pessoa que você menos esperava? Imagine ser obrigado a casar com alguém frio, distante, sem nenhum traço de carinho, e anos depois, perceber que aquela pessoa mudou tudo dentro de você. Essa é a história de Rafael e Isabela, um casal unido pelo destino, separado pelo medo e no final, surpreendido por um reencontro inesquecível. O que aconteceu entre eles vai te deixar sem palavras. Fique até o final porque essa história prova que algumas conexões nunca desaparecem. Você acredita que o amor pode esperar o tempo certo? Comente aqui. Era uma noite fria e chuvosa quando o destino de dois desconhecidos foi selado para sempre. No salão imenso de um hotel luxuoso, repleto de lustres cintilantes e convidados impecavelmente vestidos, um casamento estava prestes a acontecer. Mas este não era um casamento comum. Não havia olhares apaixonados, sorrisos tímidos ou palavras doces sendo trocadas. Pelo contrário, o noivo, um homem de olhar gélido e postura rígida, mantinha-se imóvel, observando a noiva como se ela fosse apenas uma peça em um jogo de xadrez. E a noiva? Seu coração estava apertado, como se uma corrente invisível a mantivesse ali contra sua própria vontade. Gabriel Montenegro era um homem implacável nos negócios e distante em suas relações pessoais. Ele construiu um império, mas nunca permitiu que ninguém entrasse em seu coração. Para ele, sentimentos eram uma fraqueza. O amor, apenas uma ilusão. E por isso, quando seu pai anunciou que ele deveria se casar com a filha de um velho amigo para unir as famílias e expandir os negócios, Gabriel não hesitou. Para ele, o casamento era apenas uma transação. Sem espaço para romantismo, sem espaço para sonhos. Do outro lado, Isabela Moretti era o oposto de Gabriel. Criada em uma família tradicional, ela sempre acreditou no amor verdadeiro, na conexão entre almas, no brilho no olhar antes do primeiro beijo. Mas tudo isso desmoronou quando seu pai a chamou para uma conversa séria e explicou que seu futuro já estava traçado. Ela seria a esposa de Gabriel Montenegro, e isso não era uma escolha. Era um dever. Enquanto a cerimônia prosseguia, cada palavra do juiz de paz parecia um martelo cravando seu destino. Promete amar e respeitar? Gabriel manteve o olhar fixo, frio como sempre, e respondeu um sim seco, sem emoção. Já Isabela hesitou. Seu coração gritava para correr, mas suas pernas estavam presas pelo peso da responsabilidade e do medo de desonrar sua família. Com a voz trêmula, ela finalmente disse sim. O beijo no altar foi apenas um toque breve e vazio. Nada de paixão, nada de carinho. Apenas um contrato sendo selado diante de testemunhas. Mas o que nem Gabriel nem Isabela sabiam era que esse casamento forçado se tornaria a maior e mais inesperada reviravolta de suas vidas. Você acredita que o amor pode nascer em um casamento arranjado? Ou será que um coração frio jamais pode se derreter? Deixe seu comentário abaixo e fique até o final, porque o que acontece depois vai te surpreender. A lua brilhava alta no céu quando Isabela atravessou a imensa porta de mogno da mansão Vasconcelos. O lugar era imponente, frio, decorado com mármore e detalhes dourados que refletiam o luxo da família, mas para ela, tudo parecia mais uma prisão do que um lar. O som de seus saltos ecoava pelo chão polido enquanto ela seguia Rafael até o quarto que agora compartilhariam. Nenhuma palavra foi dita, nenhum olhar trocado. Apenas o silêncio sufocante de dois estranhos presos a um destino que não escolheram. Rafael Vasconcelos caminhava à frente, com passos firmes e decididos, como se estivesse apenas cumprindo um protocolo. Ele abriu a porta de um quarto gigantesco, onde uma cama de dossel, cortinas pesadas e uma lareira imponente davam ao ambiente uma aparência quase medieval. Sem sequer olhar para Isabela, ele falou com voz baixa, mas firme. Este será o seu quarto. Não espero que finjamos algo que não existe. Você terá tudo o que precisar, mas nossa relação será baseada em respeito e nada mais. Isabela sentiu um nó na garganta. Ouvindo aquelas palavras, percebeu que não havia espaço para a esperança. Se algum dia sonhou em conquistar o coração do marido, agora sabia que isso seria impossível. Ela apenas assentiu, contendo as lágrimas que ameaçavam cair. Rafael não esperou por mais nada. Simplesmente saiu, fechando a porta atrás de si, deixando-a sozinha naquela imensidão vazia. Nos dias seguintes a convivência era mínima. Sentavam-se à mesma mesa para o café da manhã, mas Rafael estava sempre com o olhar preso ao jornal ou ao celular, como se a presença de Isabela fosse insignificante. Nos eventos da alta sociedade, ele a tratava com cordialidade, como se fossem apenas parceiros de negócios. Ela era a esposa perfeita para exibir, mas nada além disso. No entanto, mesmo sem querer, Rafael começou a notar algo diferente em Isabela. Ela não era como as mulheres que ele conhecia. Não era movida pelo luxo, pela ambição ou pela necessidade de status.
Enquanto ele passava horas no escritório, Isabela dedicava seu tempo a pequenos gestos que traziam calor àquela casa fria. Um dia, ele a encontrou na cozinha, rindo com os funcionários enquanto preparavam um bolo. Em outro, viu como ela cuidava de um cachorro abandonado que apareceu no jardim da mansão. Ela trazia vida para um lugar que ele sempre viu como apenas uma extensão de seu império. E então, sem perceber, Rafael começou a observar mais. Notou como o cabelo de Isabela brilhava sob a luz do sol, como ela mordia levemente os lábios quando estava concentrada, como sua risada soava como uma melodia suave. Mas ele não queria admitir nada. Seu coração estava fechado há anos, e não seria agora que ele deixaria alguém entrar. Uma noite, quando Isabela chegou da biblioteca e subia as escadas da mansão, sentiu o salto prender no tapete e caiu. Rafael, que passava pelo corredor, instintivamente correu para ajudá-la. Por um breve instante, seus olhos se encontraram. Pela primeira vez, não havia frieza, apenas algo indecifrável no olhar dele. Algo que fez o coração de Isabela bater mais forte. Você está bem? Ele perguntou, sua voz mais suave do que de costume. Sim, obrigada. Ela tentou se levantar, mas sentiu um leve incômodo no tornozelo. Rafael percebeu, e antes que ela pudesse protestar, passou um braço ao redor de sua cintura e a ergueu no colo. Aquele contato fez com que ambos prendessem a respiração. Foi apenas um momento. Apenas alguns segundos. Mas algo mudou. E por mais que Rafael tentasse se convencer de que tudo continuaria igual, no fundo, ele sabia que aquilo era o começo de algo que ele nunca havia permitido sentir. O que você acha que vai acontecer agora? Será que Rafael vai permitir que seu coração se abra, ou continuará lutando contra seus sentimentos? Deixe sua opinião nos comentários e me diga se quer que eu continue com a próxima parte. Naquela noite, Rafael ficou inquieto. Sentado em seu escritório, com um copo de uísque nas mãos, ele olhava pela janela, mas sua mente estava longe dali. Ele tentava se convencer de que o que aconteceu horas antes, quando segurou Isabela nos braços, não significava nada. Um simples reflexo, um instinto de proteção. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia algo diferente. Algo que não conseguia nomear. Do outro lado da mansão, Isabela também não conseguia dormir. O calor das mãos de Rafael ainda parecia estar em sua pele, e o olhar que ele lhe lançou naquele momento não foi frio, não foi distante. Houve algo ali, algo que fez seu coração se agitar, mas ela sabia que não podia se iludir. Rafael sempre deixou claro que não havia espaço para sentimentos entre eles. Nos dias que se seguiram, tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo diferente. Isabela percebeu que Rafael começou a observá-la mais. Pequenos detalhes que antes ele ignorava agora pareciam chamá-lo. Se ela servia chá, ele agradecia baixinho. Se cruzavam pelo corredor, ele hesitava antes de seguir seu caminho. E quando achava que ninguém estava olhando, ele a estudava em silêncio. Até que uma noite, a tensão finalmente rompeu a barreira do silêncio. Isabela estava no jardim, observando a lua refletida na fonte. Rafael passou por ali e parou ao vê-la. Algo na forma como o vento balançava seus cabelos, na suavidade de sua expressão, fez com que ele se aproximasse. Você sempre vem aqui? Sua voz era baixa, quase hesitante. Isabela se virou surpresa. Nunca antes Rafael havia iniciado uma conversa que não fosse sobre formalidades. Sim, gosto do silêncio. Aqui parece mais um lar do que dentro daquela casa. Rafael franziu a testa. Nunca havia pensado na mansão como um lar. Para ele, sempre foi apenas um símbolo de status e poder. Você se sente presa ali? Ela hesitou por um momento, depois sorriu tristemente. Eu me sinto invisível. As palavras atingiram Rafael como uma lâmina afiada. Ele nunca havia pensado nisso. Sempre acreditou que estava oferecendo tudo o que Isabela poderia querer: luxo, conforto e estabilidade. Mas nunca havia considerado o que realmente importava. Naquela noite, Rafael não conseguiu se afastar. Ele ficou ali, ao lado de Isabela, em silêncio, olhando para a lua. E pela primeira vez, algo invisível se formou entre eles. Algo frágil, mas real. Mas o destino sempre encontra uma forma de desafiar aqueles que começam a se abrir para o inesperado. E a vida de Rafael e Isabela estava prestes a dar uma reviravolta que mudaria tudo para sempre. Nos dias seguintes, algo mudou. O ar entre Rafael e Isabela parecia carregado de algo invisível, algo que nenhum dos dois ousava nomear. Ele já não desviava o olhar tão rápido quando ela entrava em um cômodo, e ela já não evitava sua presença como antes. Pequenos gestos antes insignificantes agora carregavam um peso diferente. O silêncio entre eles não era mais vazio, era denso, cheio de possibilidades não ditas. Mas Rafael ainda era um homem de muralhas.
Criado para acreditar que sentimentos eram uma fraqueza, ele se forçava a manter as aparências. Afinal, esse casamento nunca deveria ter sido mais do que um acordo. E se sua mente repetia isso constantemente, seu coração começava a gritar o contrário. E agora, o que você faria no lugar de Isabela? Você continuaria tentando romper as barreiras de um homem que tem medo de amar, ou simplesmente desistiria? Comente aqui sua opinião. Uma noite o jantar foi diferente. Geralmente, eles mal trocavam palavras à mesa. Mas desta vez Isabela comentou sobre um projeto beneficente no qual estava interessada. Uma iniciativa para restaurar uma antiga escola em um bairro carente. Você deveria ir ver. Ela sugeriu, tentando soar casual. Talvez se surpreenda com o que pode encontrar fora desse mundo de mármore e cifras. Rafael arqueou uma sobrancelha, surpreso com a ousadia na voz dela. Acha que eu não conheço a realidade além dos negócios? Acho que você conhece números e contratos. Mas não pessoas. Aquela frase ficou na cabeça dele muito depois de o jantar terminar. Algo na forma como Isabela o desafiava, como fazia enxergar além da bolha que ele mesmo criou, o incomodava e ao mesmo tempo o fascinava. E então, quase sem perceber, Rafael começou a fazer algo que nunca fez antes: prestar atenção. Observava Isabela de longe, via a maneira como ela tratava os empregados com respeito, como dedicava tempo para conhecer cada um deles. Ele reparou no brilho nos olhos dela ao falar sobre coisas simples, o cheiro de um bolo recém-assado, a beleza de uma pintura esquecida na biblioteca da mansão, o som da chuva na janela. Pela primeira vez, ele se pegou imaginando como seria ver o mundo pelos olhos dela. Mas admitir isso para si mesmo era perigoso. Na manhã seguinte, Rafael se forçou a se afastar. Voltou ao seu modo frio e distante, mergulhando no trabalho e evitando qualquer contato prolongado. Quando cruzava com Isabela nos corredores, limitava-se a um aceno discreto. Ele estava decidido a manter sua posição, a enterrar qualquer fagulha que pudesse crescer dentro dele. Mas Isabela percebeu. E no fundo sentiu uma pontada de dor. Ela não esperava amor, não esperava carinho. Mas depois da conversa no jardim, depois dos olhares que trocavam sem querer, ela ousou acreditar que algo havia mudado. Então, numa noite chuvosa, quando Rafael chegou tarde e a encontrou sentada na biblioteca com um livro esquecido nas mãos, ele fez algo que não planejava. Você está esperando alguém? A pergunta escapou antes que ele pudesse se conter. Isabela ergueu o olhar, surpresa com a súbita iniciativa. Apenas pensando. Rafael hesitou, mas depois entrou no cômodo e fechou a porta atrás de si. O fogo na lareira lançava sombras suaves pelo ambiente. E por um instante ele teve a impressão de que aquela cena pertencia a outro tempo, outro mundo. Sentou-se na poltrona à frente dela. Ficaram em silêncio por longos minutos. Foi Isabela quem quebrou o momento primeiro. O porquê insiste em fugir de algo que já começou? Rafael sentiu o ar escapar de seus pulmões. Ele não esperava aquilo. Não estou fugindo de nada. Então me diga. Ela pousou o livro no colo e o olhou diretamente nos olhos. Se não está fugindo, por que parece que cada vez que nos aproximamos, você dá um passo para trás? Rafael não tinha resposta. Ou talvez tivesse, mas não queria admiti-la. Levantou-se abruptamente e saiu, sem olhar para trás. Mas naquela noite, enquanto tentava dormir, as palavras de Isabela ecoavam em sua mente, como um segredo impossível de ser enterrado. E o pior de tudo, ele sabia que ela estava certa. Você já conheceu alguém que sempre se afastava quando as coisas começavam a ficar sérias? Por que algumas pessoas têm tanto medo de demonstrar amor? Conta aqui nos comentários. Os dias que se seguiram foram marcados por um silêncio sufocante. Rafael e Isabela não discutiram, mas algo estava diferente. Ele evitava qualquer tipo de proximidade, e ela, cansada de tentar entender seus recuos, decidiu não insistir mais. Mas por dentro, Rafael estava em guerra consigo mesmo. Cada vez que passava por Isabela nos corredores da mansão Vasconcelos, sentia um peso inexplicável no peito. Ela já não olhava com expectativa, já não tentava puxar conversa. Sua presença era discreta, distante. E isso o incomodava mais do que ele gostaria de admitir. Naquela noite, um evento de gala reuniu toda a alta sociedade da cidade. Rafael e Isabela, como sempre, chegaram juntos, impecáveis, desempenhando seus papéis de casal perfeito para os olhares curiosos. Mas, dessa vez, algo o incomodou profundamente. Isabela estava radiante. Seu vestido vinho realçava sua pele dourada, e o brilho em seus olhos fazia com que todos ao redor notassem sua presença. E Rafael percebeu que não era o único a reparar. Ele a viu sorrindo para outro homem, um jovem empresário, educado e charmoso, que claramente tentava cativá-la. E para seu desespero, Isabela parecia à vontade na conversa.
Um nó apertou seu estômago. Ele não sabia explicar o que sentia, mas era algo próximo ao ciúme. E foi naquele momento, observando-a interagir com outra pessoa, que ele percebeu o quanto a queria. Mas Rafael nunca foi um homem que lidava bem com sentimentos. Então, em vez de agir, em vez de confrontar a verdade, ele se fechou ainda mais. Quando voltaram para casa naquela noite, o silêncio no carro era quase insuportável. Rafael dirigia com o maxilar travado, enquanto Isabela olhava pela janela, alheia ao turbilhão que acontecia dentro dele. Quando chegaram, ela finalmente quebrou o silêncio. Você não precisa mais fingir que se importa. Ele franziu a testa, surpreso. Do que está falando? Ela suspirou, cansada. Esse casamento. Ela hesitou por um instante. Eu sei que nunca foi por amor, mas por um momento achei que poderia ser algo diferente. Rafael sentiu o peito apertar. Ela estava desistindo. Se quiser, Isabela continuou, sua voz mais baixa agora. Podemos tornar tudo mais fácil. Podemos viver nossas vidas separadas, cada um no seu canto, sem precisar fingir para os outros. Aquilo o atingiu como um golpe. A ideia de Isabela se afastando, de vê-la seguir em frente sem ele, sem ao menos tentar lutar, aquilo era insuportável. Mas Rafael ficou em silêncio. Porque admitir que se importava, admitir que talvez estivesse se apaixonando, era algo que ele simplesmente não sabia como fazer. E assim, naquela noite, quando Isabela fechou a porta de seu quarto sem olhar para trás, Rafael sentiu que estava prestes a perder algo que nem sabia que tinha. Mas o destino, sempre imprevisível, já tinha seus próprios planos para eles. Os dias passaram lentamente, carregados por um silêncio que já não era apenas desconfortável, mas doloroso. Isabela cumpria sua rotina sem esperar mais nada de Rafael. Se antes ela procurava qualquer traço de emoção nele, agora simplesmente desistira. E essa mudança, essa ausência começou a consumir Rafael de um jeito que ele jamais imaginou ser possível. Ele se pegava observando-a em momentos banais, enquanto tomava café da manhã, enquanto lia um livro na biblioteca ou simplesmente enquanto caminhava pelo jardim. Mas agora havia algo diferente. Ela já não olhava para ele da mesma forma. Não havia mais expectativa, não havia mais esperança. E isso o aterrorizava. Foi então que o inevitável aconteceu. Uma tarde, Isabela recebeu um convite para visitar a escola que tanto queria reformar. Sem avisar, Rafael decidiu ir sozinha. Pegou seu carro e dirigiu até o bairro afastado da cidade, ansiosa para conhecer as crianças e os professores. Lá, entre as paredes desgastadas e os sorrisos esperançosos, sentiu-se verdadeiramente viva. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu longe do peso daquele casamento sem amor. Mas Rafael notou sua ausência. Quando perguntou a um dos empregados onde Isabela estava, sentiu um aperto inesperado no peito ao saber que ela saíra sozinha. Ele nunca se preocupou antes. Nunca se importou com os passos dela. Mas naquele momento, o pensamento de que algo poderia acontecer com Isabela o atingiu como um soco. Sem hesitar, pegou seu carro e dirigiu até o local. Quando chegou, encontrou-a cercada por crianças sorridentes, segurando um caderno e conversando animadamente com um dos professores. Ela estava tão imersa naquele mundo que sequer notou sua presença. E pela primeira vez, Rafael enxergou Isabela de verdade. Ela não pertencia àquele universo de contratos, festas e falsos sorrisos da alta sociedade. Ela era alguém que queria fazer a diferença. Alguém que brilhava quando ajudava os outros. Mas, acima de tudo, ele percebeu o mais assustador de tudo. Ele queria fazer parte daquele mundo dela. Foi então que ela ouviu. Seu sorriso desapareceu por um instante, substituído por surpresa. Mas depois, como se tivesse se lembrado de algo, apenas assentiu em sua direção e voltou a conversar com as crianças. Rafael sentiu o impacto daquele gesto. Ela não esperava mais nada dele. E era aí que estava o problema. Porque, pela primeira vez em sua vida, ele queria que alguém esperasse. Queria que Isabela o olhasse como antes. Mas será que já era tarde demais? Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Ele permanecia de pé, parado diante da janela de seu quarto, observando a escuridão lá fora, mas sua mente estava longe dali. Desde que encontrou Isabela naquela escola, algo dentro dele havia se partido. Ele percebeu, de forma cruel e inevitável, que estava prestes a perdê-la. E o mais assustador, ele não queria isso. Por anos, Rafael se blindou contra qualquer tipo de emoção. Ele aprendeu desde cedo que o amor era um jogo arriscado, uma distração perigosa que tornava os homens fracos. Seu pai, um homem de negócios implacável, sempre o ensinou que sentimentos eram um luxo que ele não podia se dar. E ele acreditou nisso, até agora. Mas ali estava Isabela, provando que tudo o que ele acreditava podia estar errado.
No dia seguinte, ele tentou agir como se nada tivesse mudado. Mas pela primeira vez, a ideia de que Isabela estava se distanciando o consumia. Ele percebeu que já não suportava vê-la passando por ele sem ao menos trocar um olhar. Não suportava a ideia de que, em breve, ela poderia pedir o divórcio, seguir sua vida e deixá-lo para trás sem nunca saber o que ele sentia. E então, em um impulso que ele mesmo não compreendia, Rafael tomou uma decisão. Naquela noite, ele foi até o quarto dela. Bateu na porta hesitante e esperou. Quando Isabela abriu, havia uma expressão de surpresa e cansaço em seu rosto. O que foi? Ela perguntou, a voz calma, sem qualquer expectativa. Rafael sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, não sabia o que dizer. Não havia planejado nada, não havia pensado em palavras certas. Tudo o que sabia era que precisava estar ali. Ele começou, mas as palavras fugiram. Isabela arqueou a sobrancelha, esperando. Rafael passou a mão pelos cabelos, frustrado consigo mesmo. Nunca em sua vida teve dificuldade para falar, mas agora, diante dela, nada parecia suficiente. Você quer dizer alguma coisa ou veio apenas me olhar? Isabela disse, cruzando os braços. Aquilo doeu, porque ele sabia que era merecido. Eu fui até a escola, ele soltou de repente. Isabela piscou, surpresa. Eu sei, eu vi você lá. Ele respirou fundo, tentando encontrar a coragem que nunca precisou antes. Eu queria entender o que é tão importante para você, ele admitiu. Queria ver por que aquilo fazia você sorrir daquele jeito. Ela estreitou os olhos. E descobriu. Rafael ficou em silêncio por um momento. E descobri que eu odeio ver você sorrindo para outro homem. E agora a tensão está no ar. Rafael finalmente percebeu que pode perder Isabela para sempre. Mas será que ele terá coragem de mudar? Ou será tarde demais? Se você estivesse no lugar de Rafael, o que faria? Deixe nos comentários se acha que ele merece uma segunda chance ou se Isabela deveria seguir em frente. Isabela arregalou os olhos, surpresa com a confissão. Como é? Eu vi você conversando com aquele professor. Eu vi como você parecia livre. Como se finalmente estivesse onde queria estar. E ele passou a mão pelo rosto irritado. Eu odiei isso. Isabela soltou uma risada sem humor. Você está com ciúme? Ele hesitou. Eu não sei o que estou sentindo. Claro que sabe, ela rebateu. Você só tem medo de admitir. Rafael a encarou, sentindo seu coração martelar no peito. E naquele momento ele soube que não podia mais fugir. Mas será que Isabela ainda queria ouvi-lo? O silêncio entre eles se estendeu por longos segundos. Isabela continuava de pé na porta do quarto, os braços cruzados, esperando. Rafael nunca se sentiu tão vulnerável em sua vida. Pela primeira vez, não estava no controle da situação. Ele, que sempre soube exatamente o que dizer em reuniões, que sempre manteve o domínio sobre cada negociação, agora se via perdido diante de uma única mulher. Isabela suspirou, balançando a cabeça. Rafael, eu não tenho mais energia para isso. Sua voz saiu cansada. Passei meses tentando entender o que você sente, tentando encontrar algo real nesse casamento, mas você sempre recua. Você sempre se fecha. Ele sentiu o peito apertar. Eu sei, ele disse, baixinho. Então por que está aqui agora? Ela o desafiou. E o que você quer de mim? Ele hesitou por um segundo. Mas apenas um. Você. O olhar de Isabela se suavizou por um instante, mas logo a frustração voltou. Rafael. Ela fechou os olhos por um momento, como se tentasse encontrar as palavras certas. Você acha que pode simplesmente aparecer aqui, dizer meia dúzia de palavras e esperar que eu acredite? Você sempre me afastou. Sempre fingiu que não se importava. Eu cansei de correr atrás de algo que talvez nunca tenha existido. Ele deu um passo à frente. Mas existe. Ela riu, amarga. Existe? Então me diga. Me prove. Rafael nunca foi um homem que expressava sentimentos. Mas ali, vendo Isabela à beira de desistir dele, soube que não havia mais tempo para hesitação. Eu tenho medo, Isabela. A confissão saiu como um sopro, mas carregada de peso. Ela franziu a testa, surpresa. Medo? Ele assentiu, respirando fundo antes de continuar. Medo do que significa sentir algo por você. Medo de perder o controle. Medo de não saber ser o homem que você merece. Isabela ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. E por isso você me afastou? Sua voz saiu mais suave agora. Sim. Ele abaixou a cabeça por um instante, como se estivesse lutando contra um peso invisível. Mas o que eu percebi hoje, o que eu percebi vendo você naquela escola, vendo como você pode ser feliz sem mim, é que a única coisa que me assusta mais do que sentir algo por você, é perder você. O coração de Isabela disparou.
Ela queria acreditar nele. Queria mesmo. Mas tinha medo de se machucar de novo. Rafael, ela começou, mas ele a interrompeu. Eu não estou dizendo isso para te prender aqui. Se você quiser ir embora, se realmente não quiser mais tentar. Sua voz falhou por um momento. Eu não vou te impedir. Isabela segurou a respiração. Mas eu quero tentar. Ele continuou, sua voz agora mais firme. Eu quero aprender a ser alguém que mereça você. Eu só não sei como fazer isso. Por um longo momento, Isabela não disse nada. Apenas olhou para ele, tentando decifrar se havia sinceridade em suas palavras. E então ela viu. Nos olhos de Rafael finalmente desprotegidos, ela viu a verdade. O medo, a incerteza, mas também algo que nunca tinha visto antes. Esperança. Ela respirou fundo e finalmente deu um pequeno sorriso. Então comece agora. Rafael sentiu o coração acelerar. Como? Isabela estendeu a mão, me dando a mão. Hesitante, mas determinado, ele segurou a mão dela. E naquele simples gesto, soube que pela primeira vez estava pronto para mudar. Mas o destino ainda tinha uma última provação para eles. E então, quando Rafael finalmente abriu o coração, Isabela já estava cansada de esperar. Mas e você? Acredita que um amor verdadeiro merece uma segunda chance? Se acha que sim, comente, o amor sempre vence. Se acha que não, comente, algumas coisas não podem ser consertadas. Vamos ver quem acredita no destino e quem acha que o tempo não perdoa. Você acha que Rafael realmente mudou ou que Isabela está certa em não se deixar levar? Essa história está pegando fogo. Comente sua opinião. O tempo passou. A vida seguiu seu curso, e o que parecia ser o começo de uma nova história entre Rafael e Isabela tomou um rumo inesperado. Nos meses seguintes àquela noite em que ele finalmente abriu seu coração, Rafael se esforçou para mudar. Tentou de todas as formas demonstrar a Isabela que estava disposto a ser diferente, a aprender a amar. Mas nem sempre o amor, por mais forte que seja, é suficiente para consertar todas as cicatrizes. As diferenças entre eles continuaram pesando. O passado de Rafael, a forma como ele foi ensinado a reprimir seus sentimentos, sua dificuldade em expressar carinho, tudo isso criou barreiras que, por mais que ele tentasse, ainda não sabia como derrubar. E então, um dia, Isabela tomou uma decisão dolorosa, mas necessária. Ela arrumou suas malas, olhou nos olhos dele e disse: "Eu amo você, Rafael. Mas às vezes o amor não basta." E ela partiu. Foi um golpe para Rafael. Ele achou que estava mudando, que estava aprendendo. Mas não percebeu que Isabela também tinha suas próprias feridas. Ela não queria ser amada pela metade. Queria tudo. E Rafael, por mais que tentasse, ainda não sabia como dar isso a ela. Os anos passaram. Rafael se tornou um homem diferente, mas não da forma que imaginava. O silêncio de Isabela, a ausência dela em sua vida, o forçou a enfrentar seus próprios demônios. Pela primeira vez, sem ninguém para esconder suas fragilidades, ele começou a entender o que era o amor verdadeiro. E então, um dia, o destino os reuniu novamente. Foi em um evento beneficente. Rafael não sabia que Isabela estaria lá. Ele foi convidado para falar sobre um projeto de educação, algo que jamais teria se envolvido antes de conhecê-la. Mas, no momento em que subiu ao palco para discursar, seu olhar se encontrou com o dela entre a plateia. O mundo pareceu parar. E então, depois de tudo, o destino os uniu mais uma vez. Mas agora fica a pergunta: o amor realmente espera o tempo certo? Ou algumas histórias só acontecem porque nunca deveriam ter acabado? Comente aqui qual foi a parte dessa história que mais te emocionou. Se você acredita que o amor verdadeiro encontra um jeito, deixe um coração nos comentários. E se você acha que Isabela tomou a melhor decisão ao se afastar antes, comente, ela fez o certo. Vamos ver quantos de vocês acreditam no poder do tempo e quantos acham que algumas oportunidades não voltam. Isabela estava diferente. Mais madura, mais segura de si. Mas seus olhos ainda tinham o mesmo brilho de antes. O mesmo brilho que um dia o fez perceber o que realmente importava. Ele sentiu o coração disparar. Quando o evento terminou, Rafael não perdeu tempo. Foi até ela, o coração pesado de incerteza, mas cheio de algo que há anos ele havia negado a si mesmo: esperança. "Oi", ele disse, com um sorriso hesitante. Isabela sorriu de volta, e naquele sorriso Rafael soube que ainda havia algo ali. Algo que o tempo não apagou. Algo que talvez ainda pudesse ser reconstruído. E assim, naquele reencontro inesperado, ambos entenderam que algumas histórias nunca realmente terminam. Elas apenas esperam pelo momento certo para recomeçar. O reencontro de Rafael e Isabela naquela noite foi apenas o primeiro passo de um novo caminho. Diferente da primeira vez, agora não havia pressa, não havia contratos, não havia obrigações.
Apenas dois corações que depois de tanto tempo, finalmente estavam prontos para se encontrar de verdade. O mundo pareceu parar, e então, depois de tudo, o destino os uniu mais uma vez. Mas agora fica a pergunta: o amor realmente espera o tempo certo? Ou algumas histórias só acontecem porque nunca deveriam ter acabado? Comente aqui qual foi a parte dessa história que mais te emocionou. Se você acredita que o amor verdadeiro encontra um jeito, deixe um coração nos comentários. E se você acha que Isabela tomou a melhor decisão ao se afastar antes, comente, ela fez o certo. Vamos ver quantos de vocês acreditam no poder do tempo e quantos acham que algumas oportunidades não voltam. Isabela estava diferente. Mais madura, mais segura de si. Mas seus olhos ainda tinham o mesmo brilho de antes. O mesmo brilho que um dia o fez perceber o que realmente importava. Ele sentiu o coração disparar. Quando o evento terminou, Rafael não perdeu tempo. Foi até ela, o coração pesado de incerteza, mas cheio de algo que há anos ele havia negado a si mesmo: esperança. Oi, ele disse, com um sorriso hesitante. Isabela sorriu de volta, e naquele sorriso Rafael soube que ainda havia algo ali, algo que o tempo não apagou, algo que talvez ainda pudesse ser reconstruído. E assim, naquele reencontro inesperado, ambos entenderam que algumas histórias nunca realmente terminam. Elas apenas esperam pelo momento certo para recomeçar. O reencontro de Rafael e Isabela naquela noite foi apenas o primeiro passo de um novo caminho. Diferente da primeira vez, agora não havia pressa, não havia contratos, não havia obrigações. Apenas dois corações que, depois de tanto tempo, finalmente estavam prontos para se encontrar de verdade. Nos meses seguintes, eles se redescobriram. Rafael não era mais o homem frio e distante de antes. Ele aprendeu com a ausência de Isabela que o amor não era uma fraqueza, mas sim sua maior força. Pela primeira vez, ele não tinha medo de demonstrar o que sentia. Isabela, por sua vez, viu que o homem que um dia tanto a frustrou agora era alguém capaz de amar sem reservas. E mais do que isso, viu que ele lutou para ser melhor. Não por ela, mas por si mesmo.